A paz do Senhor Jesus para os irmãos em Cristo, para todos os conhecidos, graça e paz seja com todos vocês na casa. Muito bem, ainda nesse momento, irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo, quero vos trazer uma palavra santa da parte de Deus. Peço a vocês que assistam o vídeo até o final, porque isso é exortação, ensinamento da parte de Jesus, que nós devemos adotar para os dias que estamos vivendo hoje, para que não sejamos condenados e sim salvos na presença de Deus. O tema desse assunto aqui é de vários assuntos, porém se relacionado a um só, que é para que nós sejamos salvos, sejamos cada dia mais preenchidos com a graça e com o Espírito Santo do Senhor Jesus. A santidade ultimamente ela tem sido muito retirada do meio das pessoas. As pessoas hoje muitas das vezes não estão buscando mais a Deus, e quando se diz que está buscando com falsidade. Quando vai ajoelhar para orar, são apenas palavras repetidas que não está mais agradando a Deus. Quando vai cantar, canta para que os homens vejam o seu talento e não segundo para a glória de Deus. Muitas coisas hoje estão entrando em muita corrupção perante os olhos de Deus. Muitas pessoas estão fazendo coisas abomináveis e muitas aborrecíveis. Hoje já não se vê mais as pessoas desejando a verdadeira palavra, um verdadeiro poder santo de Deus. As pessoas muitas das vezes hoje não estão querendo mais uma vida em que esteja ligada somente na verdade de Deus. Muitos hoje só estão querendo está buscando dinheiro. Muitos hoje estão querendo apenas estar curtindo a sua vida com a sua namorada, com o seu namorado. Só quer apenas cultuar a Deus somente na igreja. E nem na igreja mais já está cultuando a Deus, porque a imoralidade tomou conta dos corpos. Hoje, nós precisamos entender algo. A palavra de Deus ela está escrita na Bíblia inteira. Se nós quisermos ser salvos, nós temos que ler a Bíblia e nós também, primeiramente, temos que buscar o Espírito Santo para nos aconselhar e para nos mostrar qual é o ponto de cada palavra que Deus tem para nos dar, que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque se você hoje olhar a Bíblia, se você não estiver ligado no Espírito Santo, você vai usar partes bíblicas para fazer o mal e não para fazer o bem. Muitas das vezes as pessoas falam que Deus só quer o coração, porque está escrito na Bíblia em que Deus olha para o coração e não segundo a aparência. E se você olhar na Bíblia, você vai encontrar muitas partes lá em que, se você não estiver um controle pelo Espírito Santo de Deus, você vai acabar se induzindo a uma porta estranha, meu irmão. Você pode ver que muitas pessoas hoje, eles não querem buscar a Deus com sinceridade. Por quê? Porque a sua vontade é de fazer as coisas aqui da terra, só quer aproveitar as coisas carnais e não segundo as espirituais. Você pode ver que quando a gente vai pregar por uma pessoa que pratica jogo de futebol, ela vai dizer, então me mostra onde que está escrito na Bíblia que é proibido jogar bola. É desse jeito que as pessoas querem perdição, porque desde quando o Espírito Santo, ele gosta de um ambiente onde as pessoas xingam, onde as pessoas estão fazendo o que bem quer, onde as pessoas estão lá seminua perante os olhos dos homens. Não tem como. A pessoa, quando quer a verdade de Deus, olhando para a Bíblia, ela vai entender que tem que ser totalmente com zelo para agradar a Deus. Tem que ser totalmente em uma vida cheia de unção para agradar a Deus. Não tem como a pessoa querer ser luz nesse mundo, nessa terra aqui, se ele quiser ser participante, se ele quiser também fazer parte de algumas coisas que o mundo participa. Não tem como fazer isso. Por que hoje em dia as pessoas falam em que não tem problema jovens ficar estando aí beijando boca de mulher lá do mundo, mulheres estranhas? Por que hoje muitas pessoas falam que mulher
Usar salto alto não tem problema, mulher usar pintura no cabelo não tem problema, é porque essa pessoa não está em santidade com Deus. Essa pessoa só está querendo que seu nome seja evoluído diante dos homens e não perante Deus, porque se a pessoa pregar a verdade, simplicidade, se a pessoa for pregar uma simplicidade de unção da parte de Deus, como está escrito, sede simples como pomba e astuto como a serpente, se a pessoa for pregar a verdadeira doutrina de Deus, é lógico que as pessoas não vão gostar deles. É lógico que as pessoas vão odiá-las, porque Jesus bem disse isso. Vocês serão odiados por muita gente, e por amor ao meu evangelho, até mesmo serão mortos. E é por isso, muitos pastores não querem doutrinar as suas ovelhas conforme a verdadeira palavra de Deus, porque está com medo de perder as suas ovelhas, está com medo de perder os dízimos. Da mesma sorte os padres não pregam a salvação, não pregam a verdadeira palavra que está escrita, contra mais cultura, contra confiança em outros seres além de Deus. Por que isso? Porque as mentes estão cauterizadas, não sentem mais a correção do Espírito Santo, não sentem mais o calor da santidade de Deus e estão cada vez mais entrando em um caminho extenso, na qual é a porta larga, o caminho largo, o caminho aonde leva muitas pessoas à perdição. Por isso, meus queridos, por que esse negócio de homens está ficando com mulheres, mulheres com homens em relação ao beijo na boca? Porque isso é parte íntima do casal. Isso, por Deus, só é permitido depois do casamento. Você pode ver que se um casal estiver presente, se chegar outra mulher diante do homem e ele der um beijo no rosto, eles não vão se separar, mas se deu apenas um selinho na boca, o casal já não fica mais junto. Por quê? Porque isso é considerado como traição. Isso é uma parte íntima do casal. Quando você beija na boca, a sua paixão inflama, ela fica muito quente, você vai desejar mais coisas. Isso só é visto através de jejum e oração. Se a pessoa não viver em jejum e oração, ela vai dizer apenas isso daí, apenas um momento onde a gente vai ter uma relação com a namorada para conhecer melhor. E não é assim. Apesar que beijo na boca não conhece ninguém. Vocês têm que viver em oração, jejum, viver em verdadeiras súplicas a Deus para que Deus coloque a pessoa certa no teu caminho. E Deus colocando a pessoa certa no teu caminho, através do Espírito Santo, você vai saber que aquela pessoa é a certa, que você realmente precisa ter. E assim vocês realmente vão se casar. Por quê? Porque Deus, ele faz as coisas em perfeito estado. Ele é o santo. Os pensamentos de Deus é insondável. É por isso que ele fala: confiai em mim. Porque se vocês confiam em Deus, vocês estarão seguindo o caminho certo. Vocês têm que olhar o quê? Que hoje em dia, se outras pessoas vêm pregando o evangelho fácil para vocês, saiba que aquela pessoa ali, ela ainda não se converteu para Deus. O evangelho fácil, irmãos, é o evangelho que leva a pessoa para o inferno. Não existe evangelho fácil para entrar no reino de Deus. O evangelho é esse: nega a tua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Você acha que é fácil um jovem largar aí batom? Você acha que é fácil um jovem largar jogo de futebol quando entra? Você acha que é fácil um jovem ficar aí distante do pecado, sendo-se a fase da juventude onde a fase mais alta da vaidade? Não é fácil. Não é fácil um jovem largar a camisa apertada, largar a calça apertada para fazer o amor ao evangelho. Não é fácil. Não é fácil quando um jovem está pregando a palavra de Deus e os outros jovens tudo desgovernado, e a pessoa ali buscando a presença de Deus, ele começa a olhar para o caminho dos ímpios. Os caminhos dos ímpios estão tendo cada dia mais sustento. Não é fácil. Não é fácil seguir a Deus e abominar essa terra, irmãos. Não é nada fácil. É por isso que hoje em dia vocês têm que saber de uma coisa: se vocês estiverem cometendo apenas um pecado que Deus proíbe, não seremos salvos e sim condenados. Se vocês aí estiverem sem camisa dentro de suas casas, aí Jesus Cristo pega e volta, vê você lá andando para o lado, para o outro, dentro do quarto, dentro da cozinha, lá para fora da sala, lá na área.
não vai ser salvo, porque isso é escândalo perante os olhos de Deus. E não tem escrito na Bíblia que é proibido a gente ficar sem camisa. Mas está escrito: bem-aventurados são os que guardam as suas vestiduras, para que quando Jesus vier, não haja as suas vergonhas. Vocês têm que entender uma coisa, irmãos, em que Deus ele está querendo saber quem é que são os verdadeiros adoradores. Quem são esses que estão falando que realmente servem a Deus? Deus quer saber quem é esses. E Deus só vai saber em que os verdadeiros adoradores estão adorando Ele em espírito e em verdade, se nós começarmos a abominar a nossa própria vontade para fazer a vontade do Espírito Santo, que é o quê? Jejuando, orando, consagrando, cantando louvores e também, disponibilizando todo o nosso tempo para servir a Deus. É esse o Evangelho. Não é lícito, irmãos, que os jovens, seja solteiros, seja pessoas adultas, tenham relação íntima com a mulher antes do casamento. Se você a quer conhecer, conhece através de palavra e não com beijo na boca, porque isso não é permitido pelos olhos de Deus. Você pode ver que no capítulo 7 de Provérbios vai estar indicando já uma mulher adúltera, em que estava somente rodeando, buscando pessoas, homens, para que ela começasse a se prostituir com eles. E quando ela achou um jovem falto de entendimento, vagando pela rua, pela esquina da cidade, ela então chegou nele e a beijou. Você está entendendo que agora a relação do beijo na boca é algo muito íntimo. E esfregou-se o rosto nele. Então, ele, por através daquele beijo, ele foi seduzido por esta mulher e acabou cometendo o pecado de fornicação, adultério, e contra os olhos de Deus foi uma grande, horrenda coisa. É por isso que hoje vocês têm que entender o quê? Vocês têm que entender que a nossa vontade aqui na carne, ela não pode ser totalmente exposta para ser aproveitada. Nós temos que aproveitar o quê? Nós temos que aproveitar o ar que nós respiramos. Nós temos que aproveitar a água que bebemos e dar graças a Deus por ela. Mas agora já em relação ao pecado, nós não podemos dar ligança para ele. Porque a palavra de Deus ela vai dizer o quê? Em que tem os enfeites das prostitutas. Não é só porque muitas mulheres usam o enfeite de prostituta que ela é prostituta no sentido físico de ter relação sexual com os homens. Não. Mas sim porque Deus ele disse em que esta mulher que foi atrás desse jovem, ela usava enfeites de prostituta. E quais são os enfeites de prostituta? São a mesma palavra em que os apóstolos de Jesus Cristo disse o quê? Em que o enfeite da mulher não seja no frisar do cabelo, não seja também na compostura do vestido e etc. Mas sim no homem íntegro, de bom coração que teme a Deus. E aonde é que vamos encontrar essa prova na Bíblia em que isso é enfeite de prostituta? No capítulo 3 de Isaías, Jesus Cristo ele já vai dizer através da boca daquele profeta, dizendo o quê? Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redinhas e as luetas. Se vocês forem procurar o significado disso, vocês vão encontrar que o significado dessas palavras é brinco. São pendentes em que fica exposto no corpo das mulheres, ou seja, também nos homens. Brinco é pecado. Brinco é pecado. O apóstolo Paulo ele disse: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? Se vós destruíres o templo do Espírito Santo, o próprio Deus há de destruir vocês. Se eu começar a furar minha orelha, se eu começar a furar minha sobrancelha, eu vou estar destruindo o corpo do Espírito Santo.
Porque nenhuma pessoa, quando vai colocar isso nos seus corpos, elas não fazem oração para Deus. Deus, isso é permitido. Por quê? Porque estão sendo cativos de Satanás. O pensamento dela, o entendimento dela está totalmente trancado. Ela não consegue entender que aquilo é pecado. Se as pessoas forem orar a Deus com todo o coração, perguntando a Deus se isso é pecado ou se é permitido por Deus, elas vão encontrar que isso é pecado. Isso não é permitido por Deus. Nós temos que mostrar uma verdadeira iluminação diante dos homens. E vai dizendo mais as palavras de Deus. Deus vai tirar os pendentes e as manilhas e os vestidos transparentes. Que vestido transparente que é esse? São esses vestidos em que as mulheres costumam usar. Esses vestidos muito que são resplandecente, que gosta de mostrar, através disso a sensualidade aparece. Se uma mulher vê um vestido de outra mulher que seja bonita, ela vai querer comprar um melhor. Aquele vermelho que chega de iluminar os olhos da gente, chega de doer. São coisas, irmãos, em que o espírito de pombagira, espírito satânico, coloca na mulher e também seja no homem, para que ela seja aparecida perante os olhos dos outros. E isso é espírito de lascívia, de rebeldia contra os olhos de Deus. Naquele dia tirará o Senhor também, veja só, as diademas e os enfeites dos braços, que são os quê? Que são essas coisas de pulseira, que são essas joias que mulheres e homens costumam de usar ao redor do pulso. A palavra de Deus já está dizendo, irmãos. E as cadeias e as caixinhas de perfume. É muitas coisas, irmãos, em que faz as pessoas cair em pecado. Até mesmo tem certos tipos de perfume que põe a pessoa em pecado. Por quê? Porque tem certos tipos de perfume que quem oferece é o espírito da sensualidade, das coisas rebeldes dessa terra, na qual vem através da espírito de pombagira. Esse perfume importado, muitas pessoas gostam de usar, não para que seja tratado o seu corpo, mas que seja seduzido. Isso é um forte pecado contra os olhos de Deus. Deus vai tirar também as arrecadas, os anéis. Por que os anéis é pecado? Claro que tem o anel de compromisso, de casamento. Não é esse anel que Deus está se referindo aqui, mas sim esses anéis que as pessoas costumam usar por sensualidade. Para que você vai ter mais de um anel no seu dedo? Para as pessoas que são casadas, por que você vai ter 2 anéis em cada dedo de cada mão? Porque se um anel é de compromisso, então se você vai ter 2 ou 3 anéis, então é porque você está tendo caso com outras mulheres. E seja da mesma forma as mulheres tendo relação com outros homens. Coisas espirituais são coisas tremendas. Elas só podem ser enxergadas através de esforço espiritual na presença de Deus. Por que esses anéis estão sendo pecado? Porque Deus ele não aceita ter uma ligação entre ele e entre o mundo. Ele não aceita isso. Ou seja, de Deus ou seja do diabo. Ou anda por caminho certo ou anda por caminho mau, ou céu ou inferno. São 2 opções apenas que estamos tendo aqui, irmãos. Quando Jesus voltar, só vai ter 2 objetivos. Ou você vai subir, ou seja, também vai ficar. Ou Jesus vai me levar, ou Jesus vai me deixar aqui na terra. Só existe 2. É por isso que Deus também ele diz, Deus vai tirar os anéis e as joias e os pendentes do nariz. Qual é a diferença que tem de uma pessoa furar o nariz e furar uma orelha? Não tem diferença. Então se Deus diz que Deus vai tirar os pendentes do nariz, que são pincer, então também será que vai ter alguma diferença de Deus tirar os brincos das orelhas? Não vai ter nenhuma diferença. Muitos pais colocam brinco nos seus filhos já recém-nascidos. Muitos pais estão permitindo esse tipo de idolatria nas suas crianças. Por quê? Porque os seus olhos estão cegos e não entendem que as coisas de Deus são coisas que devem ser zeladas por nossas vidas aqui na terra. E elas estão amando muito as coisas erradas dessa terra. E Deus vai continuar dizendo, Deus vai tirar também os vestidos de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as campinas de linho finíssimo.
e as toucas e os véus. Por que Deus vai tirar os espelhos? Você já notou que quando a mulher é sensual, muito sensual, quando ela vai se vestir, quando ela vai se arrumar, ela chega no espelho, arruma o cabelo, joga para um lado, joga para o outro, maqueia a sua cara, ela vai lá, dá uma rebolada ao redor do espelho, dá uma volta ao redor dele, vê para ver se o vestido está totalmente coladinho nas suas partes íntimas. É desse jeito que Deus está se referindo. Por que Deus vai tirar o espelho? Porque o espelho, pelas mulheres e por alguns homens também, está sendo um ponto de muita sensualidade, está sendo um ponto de muita rebeldia. Quando a mulher de oração ela vai se arrumar, você pode ver, se ela chega no espelho é apenas para pentear o cabelo, arrumou o cabelo aqui, colocou sem nenhuma chapinha, sem nenhum tipo de enfeites de cabelo, já vestiu o vestido e já sai. Não tem essa idolatria de ficar se olhando no espelho. As mulheres que não buscam a Deus de verdade, você pode ver que ela vai no espelho, dá uma olhada, não ficou bom, vai no guarda-roupa, troca de vestido de novo, veste um tamanco, veste um salto de todo tamanho, vê para ver como é que está, ainda passa a mão. É muita incredulidade, irmãos. Quem não aceita essas palavras aqui, a palavra de Deus diz que é tolo. Aquele que não aceita a correção é tolo. Então nós devemos aproveitar a palavra de Deus. Nós devemos usar esse nosso corpo aqui, não é para ser seduzido por outros. Nós temos que usar o nosso corpo, nosso espírito e nossa alma em verdadeiro sacrifício santo, irrepreensível e agradáveis a Deus. Como é que eu vou usar o nosso corpo aqui em sacrifício, sendo se eu não estou sacrificando a minha vontade para Deus? Como é que vai ter isso? Como é que eu vou usar o meu corpo em sacrifício vivo, se eu não estou aborrecendo esta minha vontade de estar chegando no espelho, de estar lá vestindo a roupa toda colada? Como é que vai acontecer isso para os olhos de Deus agradar de nós? Não tem como. Nós temos que ser servos fiéis a Deus. Nós temos que mostrar total diferença do mundo. Se o mundo usa isso, por que nós devemos usar? Se o mundo gosta de estar aí nessa maior folia, de estar participando do forró, funk, luxúria, por que nós vamos gostar, sendo se isso não é ambiente para o Espírito Santo? Como é que vai ter isso? Como é que eu vou gostar de jogo de futebol, sendo se isso é o lugar onde os incrédulos, idólatras, abomináveis aos olhos de Deus participam? Nós temos que estar aqui, irmãos, em verdadeiro temor a Deus. Nós temos que jejuar e orar, porque o Deus desse século cegou o entendimento de muitas pessoas. Muitas pessoas abandonaram a doutrina de Deus para amar as concupiscências do mundo. O jogo de futebol, eu não estou dizendo aqui que você nunca deve se fazer presente lá, não. Flávio, então nós podemos ir lá? Não é nesse fato que eu estou falando. No fato que eu estou falando é que jogo de futebol, você pode ir lá, é para pregar a palavra de Deus. Da mesma sorte na praia. Praia não é lugar de cristão estar participando, de estar lá comemorando o final de ano, começo de ano, não. Praia é campo para fazer a obra de Deus. De estar lá, irmãos, arrependei-vos e convertei-vos, porque já é chegar a vós o reino de Deus. É isso que é usar a praia. É para isso que é usado. Você acha mesmo que Deus acha bom você está indo lá no meio da praia lá, está observando mulheres lá com biquíni, mulheres lá só de sutiã, naquele clima maior desagradáveis a Deus? Você acha que o Espírito Santo gosta disso? Você acha mesmo que o Espírito Santo gosta de ver pessoas indo na praia, ficar lá só de cueca, ficar lá mostrando seu abdômen, seu peitoral, suas costas? Você acha que Deus agrada disso? Deus não agrada disso. Por que as palavras não aceitam essas palavras? Porque elas estão vivendo ao contrário dessas palavras. A verdade de Deus perturba muitas pessoas na terra. Por quê? Porque a verdade de Deus bate contra os pecados das pessoas. E as pessoas não querem largar os seus pecados. Por quê? Porque elas se entregaram para Satanás. Elas estão tendo compromisso com as coisas da terra. E elas têm que se arrepender se quiser ser salvos, irmãos. Se quiser ser salvo, tem que largar o pecado. Tem que largar toda espécie de prostituição. Prostituição não é apenas você ter ligamento com as coisas do mundo. Prostituição não é apenas você ter ato sexual com a mulher, ou seja, com o homem. Não. Prostituição já vem se referindo de traição.
Por isso que Deus disse: eis que eu coloco uma cama, e Deus já se referindo de Jezabel, a mulher prostituta. Eis que eu coloco uma cama, e quem se prostituir com ela há de experimentar o vinho da ira de Deus. Jezabel não fez nada que agradasse a Deus, e ela usou o seu ponto de rebeldia contra os olhos de Deus no momento que o rei foi lá até a residência dela. A Bíblia vai dizer, tem que ela pintou ao redor dos olhos, enfeitou sua cabeça, o seu cabelo, e foi se apresentar perante o rei. E aí vai continuando a história. Por que ela se pintou? Porque pintura é um ponto de chamar a atenção dos outros, um ponto de seduzir o seu próximo. Vocês têm que entender isso, irmãos. Se a pessoa quiser entender que as coisas de Deus é realmente verdade nessa parte, ela tem que viver em jejum e oração. Se ela não viver em jejum e oração, de maneira nenhuma ela vai conseguir enxergar as coisas espirituais de Deus. E vai continuando a palavra de Deus dizendo o quê? E será que em lugar de cheiro suave, tá falando tudo isso daqui já diretamente das mulheres. Em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda. Veja só, irmãos, até cinto Deus está se referindo que as mulheres usam como ponto de sensual, e isso está sendo pecado gravíssimo aos olhos de Deus. Por que Deus está dizendo que cinto é pecado? Porque você pode dizer que as mulheres não estão usando cinto como ponto para que as suas roupas não venham cair. Ela está usando cinto para que estejam mostrando a sua beleza. É muitas coisas que nós precisamos enxergar e abandonar, porque Deus já está voltando. E veja só, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de vestes largas, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as suas portas gemerão e se carpirão, e ele se assentará no chão desolado. Irmãos, o que eu venho dizer aqui são palavras de santidade. Se a pessoa não desejar santidade, jamais ela vai desejar Deus. Se eu vim aqui vos apresentar, irmãos, e começar a contar piada, e começar aqui a falar umas palavras aqui de brincadeira, e as pessoas caem na risada,